gente que gosta de sofá, uma vida calma e algo assim com rotina e tal. E tem outras pessoas que não tem jeito, elas não param. Elas estão sempre num lugar que não é aquele lugar, que daí vem outro e vem outro lugar. Essa mulher, essa pessoa que vai representar essa segunda turma é a Tami Yasui. A Tami, para vocês terem uma ideia, ela não viaja a passeio. Eu acho que ela nem vive a passeio. Ou, não, eu acho que ela vive a passeio. Né, Tami? Eu acho que a Tami vive a passeio. Eu viajo, assim, para dar umas passeios, mas a vida dela é viagem. E ela é uma viagem. A Tami Yasui é gaúcha, ela vive na África do Sul há 5 anos, trabalhou como design gráfica de forma remota por mais de 20 anos. A pergunta que eu fiz, por que tu trabalhava de forma remota? E ela disse, eu não gosto de ficar num lugar só. Imagina, claro que não, né? Bem-vinda, Tami. Obrigada. Que bacana, a gente já ensaiou esse papo, né? Há muito tempo, há né? muito tempo, e agora ele está acontecendo, eu nem acredito muito. Mas, Tami, me conta tudo aqui, porque além de viagem e designer, a Tami fez este logotipo aqui, ó, que vocês estão vendo. Ó, olhem que maravilha. E é o logotipo da fala feminina e ele mostra o quê? Mostra a fala como complemento do falo. E esse foi o briefing que a gente passou para a Tami. Vamos começar lá do início? Quando a gente se conheceu, foi através do logotipo da fala feminina. E aí? Como é que foi para ti criar esse logotipo? O que ele significou para ti? Sabe que eu nunca te disse isso, mas esse é um dos meus logotipos favoritos. Eu acho que é o meu favorito. Porque você me deu um briefing tão aberto que eu podia fazer qualquer coisa. E eu realmente fiz qualquer coisa, entre aspas, né? Mas geralmente as pessoas, elas te colocam numa caixinha tão fechada que você não tem tanto espaço para se expressar e você entrega aquilo que a pessoa quer, que não necessariamente é o melhor. Sim. E você me disse, me contou a história do falo e tudo mais, e eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E aí eu pensei, gente, mas tem tanto monumento fálico, né? Nós temos esses monumentos fálicos, e é uma expressão de poder e tudo mais, então a gente exalta muito isso. E aí você falou a história da fala, né? E eu pensei, mas por que a gente não faz o contrário? Por que o contrário é vergonhoso? Sim, E não é escondido, né? Então, por que a gente esconde algo que do outro, né? O complemento daquilo a gente exalta. E aí eu parti dessa ideia e eu peguei, assim, várias das histórias das ideias que as pessoas falam assim, a mulher fala demais, coloca um monte de mulheres juntas, elas falam sem parar. Mentira, não é. Mas também não é ruim. Não é ruim. Né? E aí eu transformei a fala, né? A gente simboliza aí os genitais femininos. Sim. E as nossas conversas, os parênteses que a gente abre nas nossas vidas e as conclusões que a gente chega. E, geralmente, eu acredito muito nisso, né? Que as mulheres juntas, quando elas conversam, trocam ideias, elas acabam chegando a conclusões muito melhores, elas se ajudam de uma forma muito melhor. Então, a conversa feminina ela é muito diferente da conversa masculina. A gente chega a assuntos muito profundos, assim como você fala, né? Fala feminina. Né? A gente cria outros mundos também, outros conexões. Mundos possíveis, né? Isso é legal. Então, por isso que eu gosto tanto desse logo aí da fala feminina. Esse logo foi, para mim, olha aqui, ó, bate Coca-Cola, bate qualquer outro logo, é esse logo da fala feminina. Converse com a Tami Yasui, mas ela não vai ter tempo, porque ela vai contar o que ela está fazendo agora. Como é que tu vai para a África? Quando isso começa? Eu vou estar ocupada viajando, né? Eu adorei a sua introdução, porque assim, a minha avó falava que eu tinha bicho carpinteiro. Essa menina tem bicho carpinteiro, ela não consegue ficar parada.
E eu ficava... Até hoje eu não sei o que é um bicho carpinteiro, eu devia procurar isso, Pois né? é, o que será um bicho carpinteiro, Mas já escutou né? isso, né? Eu acho que ele não deve ser muito grande, porque deve estar cabendo em todos os lugares. E aí, como é que esse bicho carpinteiro coube na África? Então, eu sempre tive essa coisa, esse bicho carpinteiro que eu não conseguia ficar muito tempo parado no mesmo lugar. Então, desde a escola, para mim, era uma dificuldade ficar o período todo ali sentada. E, como você falou, eu trabalhava remotamente. Trabalhei, assim, poucos anos em escritório, embora tenha trabalhado com design e marketing por mais de 20 anos. E aí, o meu escritório era o meu computador e às Aonde vezes... tu estivesse. Eu tô em tal lugar, vou abrir o computador e abro o escritório. Não, e às vezes eram umas situações, assim, tipo... Eu tenho uma foto minha que eu tô em pé em cima do teto do carro, segurando o celular, assim, para conseguir sinal para mandar o material do cliente. Ah, mas eu acredito. Então, eu já tive situações assim, sempre Tu tem essa foto? Eu tenho, acho que eu tenho. Ah, eu quero essa foto. Quero muito. Uhum. Então, eu fiz isso por muito tempo. Eu acho que as minhas criações de design, elas sempre foram muito influenciadas por isso, porque eu tive essa visão de mundo. Né? Então, eu me inspirava muito nos locais por onde eu passava. Então, as minhas inspirações não eram só as locais ou o que a gente já vê aqui. Ela vinha de fora. Viajei muito, viajei aí mais de 20 países e a lista continua aumentando. Sim, pois é. Tu viajou mais de 20 países e onde é que tu começa? Qual foi o teu primeiro país e o que te mobilizou lá e que te deu vontade de continuar? Então, eu vim de uma família de classe em média baixa, então viajar, quem dirá para o exterior, era fora de cogitação, né? Mas eu fui atleta de natação, acho que isso eu não te contei. Não, olhem, mais uma coisa. Então, você conhece pessoas, você viaja e tal, e elas começam a te incentivar a coisas. E aí, mas tu foi atleta, tu competia? Eu competia águas abertas, eu competi uma época pelo Grêmio Náutico União. Mas eu nunca fui atleta de elite porque eu comecei tarde, né? O que é começar tarde? 20 anos? Eu comecei com 19 anos. Então, geralmente, assim, eu não elite, posso mais. A gente já passou um pouquinho, né? Mas 19 anos eu já era considerada master, né? Já passou. E aí tu viajou para competir? Eu viajava para competir. Eu gosto muito de jogar conversa fora, então eu falo com um, falo com outro. Aí eles diziam, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Tu foi aprendendo. E aí ali, acredito que a minha primeira viagem para o exterior, eu fui aqui para o Uruguai mesmo, que eu acho que todo gaúcho começa por aí. Né? E nisso eu já tinha... Eu falava espanhol, porque eu tinha estudado espanhol na escola. E eu vi assim, poxa, funciona. E aí eu já voltei de lá, tipo, quero ir pro Peru. E aí eu fui pro Peru, e aí depois disso eu já não me lembro mais a lista, mas fui indo. E aí tu ia para conhecer, como turista? Como turista. Só que eu acabava assim, quando eu voltava e comparava as minhas viagens com as das outras pessoas, eu sempre montava os meus roteiros, né? Então, quando eu comparava com os meus amigos que tinham ido para o mesmo lugar, eu tinha visto outras coisas. Porque eu sou aquela pessoa assim, eu sento na praça e vejo o que as pessoas estão comendo, e aí eu vou lá e pergunto, isso aí que você está comendo parece bom, onde é que você comprou? E aí... É muito maluco, porque as pessoas te convidam, assim, eu já fui convidada para casamento no Camboja. Tu vira amiga de todo mundo? Eu viro amiga das pessoas, eu tenho amigo no mundo inteiro. Porque as pessoas te convidam para as coisas. E aí você pensa assim, não, mas é só igual o brasileiro que diz assim, qualquer dia a gente combina. Mas não, as pessoas passam anos te passando mensagem, e elas vêm me visitar, e eu visito elas. Então é uma coisa assim... muito maluca. Então, eu percebia que as minhas viagens, elas iam diferentes. Elas traziam coisas diferentes, porque justamente eu ia para conversar com as pessoas. E aí, uma época eu pensei assim, de repente, se um dia eu for sair do Brasil, né, para onde eu vou, né? Acho que todo mundo que viaja pensa, eu moraria aqui, eu moraria... Mas eu não achava um lugar, assim, que eu achava, ok, eu moraria aqui. E aí, a primeira vez que eu fui para a África do Sul, em 2017, eu comprei a passagem só porque ela estava em promoção. Então, que idade tu tinha? Ai, Fátima, aí eu sou muito ruim de conta, mas eu tinha uns 30 e tantos anos aí.
E aí eu comprei a passagem por 2 motivos. Primeiro, porque ela estava em promoção, estava muito barata. E segundo, porque eu sempre gostei de animais. Eu só não me identificava assim com uma carreira, por exemplo, ser uma veterinária ou algo assim, porque eu gostava deles livres, eu não queria tratar animais doentes. E comprei a passagem, não tinha a menor ideia onde é que eu ia parar. Eu tinha aquele preconceito que nós temos, aquela imagem que é vendida pra gente de África, de pobreza e tudo mais. Quando eu cheguei lá, né, a gente chega por Joanesburgo, eu já fiquei assim impactada, né? Porque a África do Sul é basicamente a Europa do continente africano. Então eu já fiquei assim meio que... Eu já passei por essa sensação muitas vezes, né? Ficar envergonhada pela ignorância ideia que eu tinha antes. E aí eu fiz o safari, achei lindo, chorei, né? Então assim, quando comecei a ver os animais, chorei e tudo mais. E aí quando eu pisei na Cidade do Cabo, eu tava subindo lá, tem a montanha, que é super icônica, que é a Table Mountain, né? Eu resolvi subir a pé, por 2 motivos. Primeiro, porque eu gosto de caminhar, e segundo, porque eu tenho muito medo de teleférico. Eu concordo. Eu tenho medo de altura de teleférico. Eu pensei, não vou subir nesse negócio, vou a pé. E aí eu vi que tinha várias mulheres fazendo trilha, porque não é uma trilha fácil. A mais fácil são 4 horas. Tem uma parte de escalada e tal, então é bem desafiadora. E eu vi que tinha várias mulheres. E eu sempre gostei de fazer trilha. E aqui no Brasil, eu não só não encontrava trilha, como eu não encontrava pessoas que queriam fazer. Grupo que queria. E muito menos mulheres. É difícil. E aí lá eu vi assim, mulheres sozinhas. Eu pensei, mas o que é isso, né? E era um dia de semana e tal. E eu pensei, eram não viajantes, eram pessoas locais. Locais. E aí eu pensei, esse é um lugar que me serviria. Onde você tem mulheres sozinhas fazendo trilha, me serviria. E, na verdade, isso acabou virando parte da minha vida, porque hoje eu sou uma dessas mulheres. Pois eu vi que tu tem uma empresa que tem programas de viagens com um grupo só de mulheres que se chama Gatas na África. É preciso ser gata? Claro que sim. Gata não, tem que ser leoa. Bom, mas aí eu vou. Sabe que a leoa, assim, né? A gente tem aquela ideia do leão, assim, aquela coisa forte, das selvas e tal. Como é que é? O leão é um preguiçoso, ele fica deitado esperando, e quem caça e faz todo o serviço são as leoas. Falafeminina.com.br. Então, basicamente, é assim que funciona, né? O leão deita lá e ele fica esperando. Aí ele só levanta para caçar quando ele se perde do grupo, fica muito longe, ele tá com muita fome, ele faz esse esforço. Aí ele levanta e busca o copo de água dele, senão ele pede para... Que maravilha! E elas que fazem tudo, elas cuidam dos... Tudo. Inclusive, elas são solidárias, né? Então, por exemplo, se elas vão caçar, elas guardam, escondem todos os filhotes em um lugar, vão caçar em conjunto. E se precisa, assim, algumas vezes elas levam a caça até os filhotes, elas buscam os filhotes e levam até a caça. Né? E não são todas que fazem, elas não precisam fazer cada uma pro seu filhote. Uma vem e leva todos. O coletivo. Elas cuidam dos filhotes dos outros. E então, as gatas na África aí, na verdade, são leoas, né? Adorei o nome, leoas. Né? Vamos mudar esse nome, tem que ser leoas na África. Né? E aí... é um programa só para mulheres que a gente faz, porque, assim, eu percebi que nós temos muitas mulheres que querem viajar sozinhas. Não necessariamente que elas não tenham um companheiro, mas elas não querem se incomodar com o companheiro. Por que o companheiro incomodaria? Porque o companheiro, ele perde passaporte, porque elas são mães companheiras, né? Ai, gente, eu tô falando tudo aqui, não devia falar isso. Claro que devia. Na fala feminina, a gente escuta e ouve essas histórias. Porque isso é muito interessante. Vamos começar de novo. Por que as mulheres elas viajam e, quando levam os homens, elas meio que reproduzem um papel que elas já fazem lá fora, né? Lá fora da trilha, digamos, né? Como é que é isso? O que acontece? Elas acabam, e aí eu falo de mulheres de qualquer idade, sendo mães dos maridos, na viagem, né? Não vou falar de forma geral, mas na viagem elas fazem isso. Então, elas têm que conseguir os documentos, elas têm que organizar tudo. Eu tive um caso aí de uma viajante que não conseguiu viajar porque ela fez tudo. O marido só precisava fazer uma coisa, que era tirar a permissão internacional para dirigir. Ele não fez essa uma coisa.
Que loucura! Imagina, sim. E como é que foi a situação nesse caso? Eu acho que ela acabou cancelando a viagem, enfim, ou postergando, porque ela não conseguiu fazer ali da forma como eles tinham planejado. Mas acontece, assim, a mulher faz tudo, o marido só precisava trazer o certificado de vacinação dos filhos. Ele esqueceu, ela não conseguiu embarcar, a família inteira não embarcou. Então, acontece isso. E aí, muitas mulheres, elas preferem viajar sozinhas, muitas porque não estão em um relacionamento ou querem vivenciar essa experiência sozinhas, e muitas porque não querem se incomodar de ter que ver se o passaporte de todo mundo está ali, levar o pratinho no quarto quando o marido está cansado, e aí elas preferem fazendo o pique delas, com o tempo delas. Então, assim, tu é uma grande empreendedora. Tu observou essa situação e viu ali um negócio, né? E nesse tempo que tu está trabalhando, porque tu já vem trabalhando na Mojo Safari Tours, falei certo? Tu vem trabalhando com safaris, que incluem trilhas. Explica o que é isso para depois a gente voltar para cá. Bom, a Mojo, é o meu bebê, vai completar 1 ano agora, né? E já é, assim, uma das maiores agências que operam em português no sul da África. E a ideia é conectar as pessoas à natureza, não à natureza que está fora, mas à natureza que está dentro. Como é que é isso? Eu acredito, vivendo lá, e eu vivo muito... Eu sou uma pessoa que vai acampar, que vai para o mato e tudo mais. E a gente se vê muito à parte da natureza. Então, nós vemos os animais e nós enxergamos os animais como algo que está ali e nós somos humanos. Nós não fazemos parte. E eu acredito que o que nos traz esse estresse, os burnouts e toda essa pressão de vida moderna que nós temos é porque nós não entendemos que nós somos parte da natureza. Então, basicamente, o que os animais fazem? Eles comem, eles dormem, eles caminham no mato, eles se reproduzem e eles fazem seu papel como animais. Nós andamos de carro, nós comemos uma comida que muitas vezes não é comida, nós não dormimos, né? Nós estamos sempre correndo aí atrás da máquina, né? E isso nos afasta da nossa natureza e acaba nos trazendo consequências aí que algumas vezes são físicas, outras vezes são emocionais. E a proposta da Mojo é não só levar as pessoas para a África, mas fazer com que elas entendam que nós não somos a parte da natureza, nós somos parte da natureza. No sentido de entender que nós também fazemos parte disso e que nós também somos responsáveis por isso. Então, além de toda a parte de vivenciar os tours, entender, porque na África do Sul nós temos toda a história do apartheid, da segregação, então ali a gente enxerga muita coisa, não só da África, mas a gente enxerga muita coisa do Brasil e muita coisa que está acontecendo no mundo hoje. Mas também nos tours a gente vê um pouco da preservação ambiental. Então, algumas vezes as pessoas me perguntam assim, mas a África é cara. De fato, a África é um destino de viagem que não é tão barato. A Europa é mais barata. É verdade, só que o Coliseu está lá há milênios e ele vai continuar lá. A África não. O pinguim africano vai estar extinto até 2030, mais ou menos. Então, essa é a última chance para ver o pinguim africano. Obviamente, se a gente está falando isso, é porque há muitos esforços, né? E a gente estimula muito o ecoturismo justamente para essa preservação, mas muitos dos animais que estão lá, talvez os seus netos, talvez nem os seus filhos vão ter condições de ver. Então, as taxas ambientais na África são muito caras, justamente por essa preservação. Então, a questão de ver o planeta, de ver aqueles animais ali, por mais que você já tenha visto um animal num zoológico, é outro animal. Claro. E isso traz muito essa consciência para as pessoas de que nós não estamos à parte do planeta, da natureza, nós somos parte. E quando aquele pinguim sumir, ele vai sumir, trazendo consequências
para todo mundo, porque ele vai subir por um motivo, que é derramamento de óleo, aquecimento global, enfim. Então, a gente traz muito essa consciência. E aí, isso vem em forma de tours, né? Sejam safaris, e aí a gente tem safaris desde crianças, assim, nosso cliente mais jovem não tinha 1 ano de idade ainda, então desde crianças, famílias, só para mulheres. Nós temos trilhas, então quem quer fazer grupos de trilhas, nós temos trilhas aí de vários níveis. Olha só, era isso que tu estava buscando na vida? Não. Mas eu nunca estou buscando alguma coisa, vou encontrando pelo caminho. Olha, matou a Paula. Eu não sou uma pessoa com sonhos, sabe? Não? Eu nunca tive sonhos. Tu tens essa coisa de uma espiritualidade, assim, que tu... Sim. Bom, quando eu vivia no Brasil, eu era espírita, então eu frequentava centro espírita e tudo mais. E eu levo esse ensinamento, e eu vejo esse ensinamento em diversas religiões. Quais são esses ensinamentos? De que nós somos com esse todo, nós somos parte desse todo. E que há algo muito além do que a gente vê aqui e que nós estamos conectados. Então, o que eu faço para você, isso tem uma consequência, não importa se é o que eu faço bom ou ruim. O que eu faço planeta tem uma consequência. Então, e eu vejo muito isso nas religiões da África. Religiões lá, a gente tem muitos indianos, então o hinduísmo também tem muito disso. Então, eu sempre tive... Eu não acredito, assim, em destino como algo traçado, mas eu também procuro não colocar, assim como, né, quando você me deu o briefing, eu procuro não colocar as coisas numa caixinha. Então, eu sempre imaginei o seguinte, se eu escrevo para mim, o meu objetivo é esse, com tal idade eu vou fazer isso, eu vou ter essa posição, Sim, eu vou perseguir aquilo. Aham. E talvez isso me tire de possibilidades que vão me surpreender. Então, eu gosto que a vida me surpreenda. E ela me levou para África. É por isso que tu nunca trabalhou num lugar com horários, um único local. Tu precisava desse espaço aberto, né? Quando tu fala em África, o que é a África, afinal? Porque a África é um continente. Tu tá em que país? Eu estou na África do Sul. Sim. Né? A África é um continente aí com 56 países. Né? Então, a parte que a gente faz aí com a Moja é muito pequenininha, porque a gente faz da África Central, ali, Tanzânia e Quênia para baixo. Não todos os países, regiões de conflito, obviamente, a gente não faz. E a razão que a gente não faz todos os 56 países não é só pela distância, mas a cultura é muito diferente. Então, você tem, por exemplo, na parte do norte, você tem ali o Egito, Marrocos. É outro mundo. Deve ser fantástico, assim, outro né? mundo. É fantástico, né? E a diversidade que você tem nesse continente é algo fantástico. Então, você muda ali, por exemplo, da África do Sul para Namíbia, é 1h30 de voo. Mas você vai para outro mundo, porque foi outra colonização. Ali eles tiveram colonização... alemã, eles sofreram... Na Namíbia? Na Namíbia, eles falam alemão, o segundo idioma deles é alemão, e eles tiveram toda uma história, assim, muito triste, muito massacrante de limpeza racial. Então, hoje, por exemplo, na África do Sul, você tem as pessoas negras que elas estão nas suas etnias. Elas são negras, o negro Zulu, o negro... Eles são grupos. Vocês têm os grupos étnicos. E na Namíbia você tem poucos, porque eles fizeram essa limpeza étnica e hoje quase todas as pessoas são mestiças, são colored, como eles chamam lá. Colored. Porque eles mataram os pais e estupraram as mulheres. Ah, sim. E era um projeto de reprodução violenta. Então, eles acabaram saindo aí durante a Segunda Guerra Mundial, porque estavam ocupados com outra guerra, mas a consequência disso se paga até hoje, né? E a gente percebe isso na Namíbia, que está 1h30 da África do Sul, que já sofreu com outros problemas, que está ali a 1 hora, 2 horas de viagem de Moçambique, que teve colonização portuguesa, já sofre com outros problemas. Então, a diversidade é muito grande. Os problemas são parecidos, mas a forma como ele afeta e as consequências para cada um são diferentes. Quando tu
Tu chegou até o topo do Quilimanjaro, que é a montanha mais alta do continente africano. São 6.000 metros até onde tu chegou. Tá, agora me explica que país é este que tu habita dentro de ti, que sobe 6.000 metros. Eu, do meu lado aqui do sofá. Como é que é? O que que tu busca? Tu não busca, tu encontra, mas ele não veio ao teu encontro, tu foi ao encontro dele. Como é que é essa sensação? O que que tu sentiu? O que que tu pensava? É. Como é que foi a preparação para esse lugar, para chegar nesse lugar? Bom, eu comecei fazendo trilhas, né? Voltando lá para a história. E aí uma coisa leva a outra, você conhece pessoas e tal, e as pessoas começaram a falar, tem o Kilimanjaro, a montanha mais alta da África, é uma das 7 montanhas escaláveis mais altas do mundo, né? Então, ela é uma das portas de entrada para quem quer fazer Everest, por exemplo. E aí eu pensei, por que não? Né? Só que quando eu pensei por que não tinha a menor ideia do que eu estava pensando. E aí tinha uma amiga que iria junto e tal, no fim ela não foi, eu fui com uma outra amiga, né? Porque lá o que você mais vê é mulher. Assim, se a gente pôr lá, quando tu diz não só no Kilimanjaro, nesse universo todo que tu vive hoje, a maioria é mulher. São mulheres. Assim, de 1 a 10, o quê? Por exemplo, trilha para cada... Num grupo de 10 pessoas, você tem aí 7, 8 mulheres e 2 homens. Uhum. Na África, né? Mas também fora, porque eu faço trilhas em outros países e Sim. também, assim, a maioria dos grupos, por exemplo, eu fiz agora a Cordilheira dos Andes ali pelo Peru e tinham poucos homens no grupo. Vamos abrir aqui um parêntese e um colchete, né? Já que o nosso logo permite. O que que as mulheres buscam que tu tens observado nessas viagens? Olha, primeiro que eu vejo que uma apoia a outra. Então, assim, por exemplo, o Kilimanjaro, né, voltando, assim, a noite de cume, ela é muito difícil. Você passa mal de todos os jeitos possíveis. Você começa a subir ali às 10 da noite, você passa a noite inteira subindo, você chega ao topo às 7 da manhã. E você passa mal de todos os jeitos possíveis. Parece que você vai morrer, porque o teu corpo realmente está morrendo por falta de oxigênio. O que a gente vê, assim, são mulheres se apoiando. Né? Pega aqui o meu suco, vamos lá, vamos mais um pouco e tal. E o que você vê é os homens competindo entre eles. Ai, que interessante. Para ver quem é que consegue, quem é que vai. E eles deixam os amigos para trás. Então, assim, tinha um grupo até que eu conhecia, estava acompanhando, porque você passa vários dias, né? Você vê aquelas pessoas. Eles deixaram o amigo para trás, porque ele não estava conseguindo. A minha amiga estava passando mal, uma hora eu estava passando mal. E a gente fica ali sentado esperando para a outra ficar bem e todo mundo subir junto. Então, isso conecta muito te dá raízes muito profundas assim com o nosso feminino, de como a gente cuida dos outros, aceitar que o outro cuide da gente também. E entender que você, de novo, é parte da natureza, porque ali a coisa é meio visceral, né? Não tem... um momento assim, a minha amiga estava passando mal, e aí ela... E o que eu faço? Eu disse, bom, é um campo aberto, não tem onde se esconder, então vai ali atrás da pedra, boa sorte para você, né? Menos 20 graus de temperatura. E aí eu pensando assim, que situação, mas eu tenho que dar uma força para ela e tal. Então, assim... Você vê que, na verdade, isso não é muito diferente ali da girafa, do elefante. No fim das contas, você que a tem gente não é nada, a gente é um pedacinho de terra. E aí você precisa de ajuda de alguém ali. Às vezes você tá ali, né? A gente passa muito mal por causa da altitude, então você vomita. Você precisa de alguém que segure você pra fazer isso, porque algumas vezes você não tem força nem pra fazer isso sozinho. Então alguém tem que te ajudar. Então você vê assim que ninguém faz nada sozinho. Mas a gente vê que as mulheres estão ali se apoiando e os homens deixam o amigo para trás. Então, são muitas lições. Eu acho que as mulheres têm tomado muito esse lugar nas trilhas, na natureza, porque elas já estão acostumadas a fazer tudo. Sim, já faz parte, né? Então, faz parte dessa cultura que foi criada e tal. Mas tu não respondeu a pergunta de por que as mulheres buscam este lugar
que ele é um lugar de chegada. Tu chega em algum lugar dentro de ti, né? Quando tu tá lá em cima, como é que é quando tu chega lá em cima e tu viu que tu sobreviveu? Qual é a sensação? Eu achei que ia mudar a minha vida de alguma forma. Eu não sabia como e realmente eu não tinha como saber como. Porque o cume em específico não é assim nada muito. Apesar que lá é super interessante, porque é um vulcão e tem os icebergs, né? Tem glaciares em cima. Então é tudo cinza de areia, o avião passando lá embaixo e tem gelo. Mas aquilo realmente virou uma chave, assim, que eu vi, porque eu quase morria, meu nível de oxigênio foi muito baixo. Eu deveria ter desistido, não desisti. Mas eu vi assim, se eu conseguir fazer isso, eu consigo fazer qualquer coisa. Então, a partir dali, eu fui assim deixando para trás várias coisas que me impediam ou várias dificuldades. Foi quando também eu acabei decidindo tocar meu próprio negócio. Então, mudou muita coisa ao mesmo tempo. Tu sabe que um dia eu estava vendo um filme, tu estava falando e me lembrando que uma mulher quer fazer uma coisa, mas ela não consegue. Ou ela não chegou naquele desejo, na concretização daquele desejo. E ela passa por tantas dificuldades assim físicas, ela se exige fisicamente. E alguém falou para ela: tu acha que tu precisa tudo isso para chegar onde tu queres? Essa coisa quase que um uso abusivo do corpo. Tu acha que contigo foi assim? Tu precisou ir num limite e pelo jeito tu precisou e tu vai e tu continuará indo ao limite, porque isso eu acho que meio que deseja, né? Esse desafio constante, que nem a palavra desafio nem é tanto, mas eu acho que desejo define. Tu acha que tu é mobilizada pelo limite? Hoje eu estou tentando trazer o meu limite, né? Diminuir o limite e não ir até quase morrer. Né? E eu venho trabalhando isso na terapia, porque eu sempre fui a pessoa que, como a Ariana, né? E aí tem uma criação japonesa, então você tem que entregar o teu melhor e não importa como você fez isso. A que custo? Então eu era a pessoa que trabalhava a madrugada toda para entregar algo que talvez nem fosse tão urgente, mas eu tinha aquele prazo, eu ia cumprir aquele prazo. E eu fui até esse limite onde realmente, assim, meu nível de oxigênio, meu batimento estava muito baixo. Talvez não deveria ter ido. Se eu tivesse com você e você tivesse assim, eu ia dizer, não vai, volta. Não, mas eu fui. Eu nem teria ido, tá? Mas eu fui, né? Sabendo do risco que eu corria. E hoje eu tento trazer o meu limite, diminuir o meu limite, não chegar tão perto do extremo. Mas eu sou muito movida pelo desafio, isso, sem dúvida. Então, eu tô aqui terminando esse, eu já tô vendo qual vai ser o próximo que eu vou fazer. E eu acho que, né, voltando à sua pergunta inicial, eu não posso te dizer por que todas as mulheres fazem isso. Eu posso dizer por que eu faço isso e porque eu imagino e o que eu escuto das mulheres é porque elas querem encontrar um lugar de paz, de silêncio, que é só para elas. Capaz! Dá licença. Sair de um lugar para ir para um outro, que é um limite extremo para uma mulher encontrar paz e silêncio. Gente de Deus, olha só que loucura. Então, essa busca de paz e silêncio é a antítese de uma vida que uma mulher normalmente percorre, né? Que é o casamento, a maternidade, o trabalho, e ser bonita, e ser magra, e ser simpática, não é? E tarará. E tu fugiu de tudo isso? Ou casamento, maternidade é algo que... Olha, eu não vou te dizer que eu não penso nisso, mas não fecha muito com o meu lifestyle. Mas assim,
esse lugar de paz que eu falo, né, da trilha, ou, por exemplo, do Kilimanjaro, mas a trilha é a mesma coisa, né? Não tem sinal de celular, Fátima. Então, você não sabe o que está acontecendo por 7 dias. Gente, e como é que não a gente tem volta? Espelho. Não tem. Não, então, assim, espelho até eu aguento, mas sem celular, não. Nossa, é muito maravilhoso. É. Nossa, eu amo ficar sem celular. Aham. Ele só serve para tirar foto, é uma câmera. O teu só serve para tirar foto. Quando você não tem sinal, ele é uma câmera. Aham. Porque ele não serve para mais nada. Ele não tem sinal. E Não não tem- chega nenhuma mensagem. Aí tu não tem banco, tu não tem filho, tu não tem trabalho, tu não precisa ver se tu esqueceu a panela ligada e tal. É outro mundo. Você só precisa sobreviver. Aham. E aí, assim, no começo, eu lembro que, assim, eu fui já com a proposta de não quero nem saber se tem chip para celular, não quero. Tu queria isso? Eu gosto disso. Eu já tinha feito isso outras vezes e gosto. E aí a minha amiga tava assim, eu preciso de um chip e tal. E aí ela não me falava por quê. Eu pensei, mas ela não tá de férias, ela não tem filho, nada. Porque eu tenho meu desafio do Duolingo. É muito bom. Mas logo ela abandonou, né? Deu 2 dias, ela abandonou. E nos primeiros dias, primeiro dia, segundo dia, você ainda dá uma olhada no WhatsApp, mesmo sabendo que não tem sinal, porque é o teu hábito. Sim. Mas depois aquilo você esquece que esse celular existe, você só tira ele. No fim, a gente nem usava mais a câmera de celular, a gente tinha uma câmera de filme, era isso que a gente usava. Aham. Então, não ter um celular é excelente. Não importa. E aí você vê que a vida existe sem tudo isso. Total. Sabe? Então, o seu trabalho continua existindo, a sua família continua existindo, todo mundo existe. E quando você volta, tá todo mundo ali, dá tudo certo. Que maravilha. Então, esse lugar de paz, de silêncio contigo, ele é muito importante. E eu acho que muitas mulheres buscam isso. Uhum. A gente vê, assim, muitas mães, não é assim, a guria solteira, jovem, que vai lá fazer isso. Não, você vê mães de família, avós fazendo isso. E aí, muitas vezes eu pergunto para elas por quê, e elas, porque agora eu posso. Sim. Porque eu quis me dar esse presente. Porque, assim, é maravilhoso, você não precisa fazer nada, você só precisa caminhar todos os dias. E aí, nesse momento, assim, você já não tem muito ar, né? Por causa da altitude, você não tem muito ar. Então, você não fica muito de conversa. É um momento muito teu, muito interno. Ele tem uma solidão rica, né? Uma solidão povoada de ti mesmo. Assim. E aí, você imagina, você começa a caminhar umas 6 da manhã e você vai até escurecer. Então, você passa ali 12, 15 horas caminhando. E aí, de noite, dorme? De noite, você dorme numa barraca. Aham. Então, você tem muito tempo para pensar. E no início você pensa muito, depois você já não pensa mais tanto. Aham. Você só olha em volta, caminha, e aí as ideias começam a surgir. Então, você tem ideias muito boas. Quando você acalma todas essas vozes externas e algumas vozes internas. Aham. Do que tu sente saudade desse outro mundo? Do que tu sente do mundo falta? do qual? Do conectado? Estando na África, a gente tem... Eu moro na capital, então eu moro numa cidade grande. Mas algumas coisas que eu sinto falta, por exemplo, do Brasil, e que eu amo e que ao mesmo tempo me incomoda, é o caos. Então eu chego no aeroporto de São Paulo, eu já fico assim, cheguei no caos. Porque tudo acontece, é um monte de gente de todo jeito. Então lá, por exemplo, não existe ir ao supermercado às 10 da noite. O supermercado, mesmo na capital, ele fecha, se você tiver sorte, às 7. Esse negócio de cidade que não dorme, Nova York, existe. É uma bobagem. Não, lá todo mundo dorme. E o restaurante, por exemplo, mesmo nas cidades grandes, turísticas, a cozinha fecha às 9 da noite, porque as pessoas moram nas townships, moram nas favelas que fica muito longe, não tem transporte público, então tem que terminar a cozinha às 9 para eles lavarem as coisas todas até às 10 e conseguirem chegar num horário decente em suas casas. Então, se você não comeu até as 9 da noite, você não come mais. Você fica até o próximo dia, né? Porque no Brasil a gente tem muito isso, de chegar no restaurante às 10 da noite. E isso no começo me incomodava muito. Como assim? Eu tô com fome, não tem. Né? A teleentrega começou lá há pouco tempo.
Não tinha, antes da pandemia, não tinha teleentrega. É um capitalismo diferente. Então assim, e aí, no início eu ficava perturbada com aquilo. Como assim? A cozinha fecha às 9? Como assim não tem teleentrega? Como, né? O supermercado fecha às 7, eu quero cozinhar agora, como é que eu faço? Lá a gente tem uma coisa também, o álcool não pode ser comercializado em qualquer lugar. Para qualquer idade. Não é só por qualquer idade. Tem que ter uma licença, então nem todos os restaurantes podem vender álcool. E o álcool não é vendido dentro do supermercado. Ele tem uma loja que vende bebidas alcoólicas, que são as liquor stores. E em cada região tem uma lei estadual que regula os horários. Então, por exemplo, na cidade do Cabo, domingo de tarde não se vende mais álcool. Mas e aí você quer tomar um vinho aí no domingo de tarde? Isso eu não penso nisso antes. Isso na África do Sul. Na África do Sul, mas em outros países também é assim. Então, ele faz com que você tenha que planejar a sua vida, e aí você tem que viver mais devagar. Porque não está tudo aberto e funcionando o tempo todo. E eu ficava muito indignada. Sim, que loucura. E ao mesmo tempo, assim, hoje eu gosto, porque eu acho... Porque quando todo mundo para, ninguém precisa trabalhar 24 horas. Claro. Se todo mundo parar, se a gente fizer um acordo, todo mundo parar, ninguém precisa trabalhar. Que maravilha. Então eu sinto falta disso e ao mesmo tempo quando eu venho pro Brasil eu acho maravilhoso, né? Porque aí eu como em qualquer horário. Sim. Olha só, tu falou que tu ia fazer trilha só com mulheres e tal, e que eu te perguntei quais eram os perigos e tu disse, a gente não tem perigo de leão, de animais e tal, e aí tu disse, nós temos medo dos homens que a gente encontra. Como é que é isso? Isso é algo que eu observo muito, assim, né? Eu geralmente faço trilha só com mulheres, com amigas. Às vezes a gente faz em grupo, mas geralmente só mulheres. E quando a gente tá com homens, eles têm medo, assim, né? Claro, não os que têm mais experiência, mas quem faz, assim, trilha, eventualmente, eles têm medo. Mas aqui tem leopardo? Tem. A gente, às vezes, encontra ali sinais e tal. Mas tem cobra, tem tudo. E eles ficam apavorados, eles têm medo de cobra, de hiena, de leopardo. Só que isso tudo você resolve acendendo uma fogueira na frente da sua barraca de noite, nenhum deles vai chegar. Agora, o medo que a gente passa, né, e que eu passei já algumas vezes, é assim, você escuta um barulho, escuta uma voz masculina. Esse é o medo? Esse é o medo nosso. Então, eu passei por uma situação agora em janeiro, que foi isso, né? Eu estava num lugar, estava só com uma amiga, a gente sabia que já tinha ocorrido algumas situações ali, e a gente escutou a voz de mais ou menos, a gente calculou uns 4 homens. A gente foi se esconder. Porque você não sabe o que pode acontecer. Eles são homens que não estão fazendo trilha. Nós não homens... sabemos. Né? Então, pode estar só fazendo trilha, que bom, né? Mas pode não estar fazendo trilha, e aí a gente está em risco. Então, eu não faço trilha com uma espingarda para atirar num animal que pode atacar a gente, mas eu faço com um spray paralisante que eu posso usar contra um homem que queira atacar a gente. E isso já aconteceu, assim, Infelizmente, felizmente, né? Infelizmente para ele, a gente correu e ele não tinha preparo físico para correr montanha acima. Interessante, né? Porque eles se acham tão corajosos para fazer isso quando eles têm alguém vulnerável. Aí, quando eles acham quem não é vulnerável, que foi o caso de vocês, eles saem correndo. É uma pena isso, né? Então, normalmente, assim, em termos de África, é isso. O homem tem medo dos animais e as mulheres têm medo dos homens, na verdade. Então, é triste, mas é a realidade que a gente vive. E quais são os próximos planos? Bom, de curto prazo, tenho aí esse grupo de mulheres, né? Eu tenho agora já no final desse mês. Em julho, eu tenho um grupo para Namíbia, mas antes disso eu vou fazer o meu desafio, né? Que aí é cruzar o deserto da Namíbia também. Eu e mais 2 amigas. A gente e por que é um desafio? É muito difícil?
Bom, primeiro que é um deserto, né? Então, é realmente muito quente, muito seco. Vai ser uma trilha que nós estamos calculando fazer em 5 dias. Você tem que levar toda a sua comida para 5 dias. Você tem que levar barraca, saco de dormir. De noite é muito frio, de dia é muito calor. Comida suficiente. Então, E carregar tudo peso, isso nas suas né? costas, né? Então, daí 20... A minha mochila geralmente tem 20, 23 quilos por aí. Né? Então, ele é desafiador, não só porque você tem que caminhar no deserto por 5 dias, mas você tem que caminhar no deserto por 5 dias racionando comida, comendo comida desidratada, mas, enfim, também... E a sensação quando termina é, uau, cheguei... Sim, mas sabe que nessas trilhas, o chegar, ele é bacana, mas o caminho é a melhor parte. É a melhor parte, e assim, você conviver com as pessoas, e às vezes você fica com as mesmas pessoas ali horas sem falar nada, e aí alguém faz um barulho engraçado, ou alguma coisa engraçada, e aí você morre de rir. E você, assim, de noite, algumas vezes, esse aí provavelmente eu vou fazer sem barraca, para não ter tanto peso, então você dorme ao relento. A céu aberto, E é muito lindo, né? Imagina. O céu no deserto é muito lindo. É por estrela? É muito lindo. Então, é por estrela e muitos satélites lá daquele bilionário que você conta muito, sabe? Ah, sim. A última vez eu contei aí 17. Gente. Então, mas é muito bonito, né? Então, é uma experiência que o final ele é interessante, mas o caminho... A viagem é o caminho, né? É a melhor Não parte. a chegada. E é isso. Vamos tocar aí um ano do meu bebê, da minha empresa, e vamos ver Da Mojo. o que acontece. Querida, super, super obrigada. Foi assim, eu acho que vocês mulheres, acho que se não conseguirem ir para a África encontrar com essa menina Tami Yasui, vocês deviam criar um lugar de trilha, nem que seja na própria cidade, e que às vezes pode ser caminhar bem cedo, no silêncio, ruas vazias e tal, sem cachorro, sem marido, sem filho, para ter um encontro com a gente mesma, né? Querida, super obrigada. E tu quer convidar as mulheres a conhecer? Tu tem algum convite aí para as mulheres? Bom, eu que agradeço, né? E a gente está marcando isso há tanto tempo. Fiquei tão feliz que a gente conseguiu. Mas venham para a África, se vocês puderem, ou façam realmente esse encontro com a sua natureza e, se puder, com outras mulheres, porque é realmente um lugar muito especial. E quem quiser aí fazer grupos de mulheres ou com as famílias e tal, a Mojo recebe vocês aí na África do Sul e em outros países também. E vai ser uma alegria poder mostrar um pouquinho daquilo que me encantou tanto e que encanta tantas pessoas. E que fez a tua vida, né? E que mudou a minha vida completamente, minha carreira, meu país, e mudou e ainda muda muito da minha forma de ser, de pensar, de estar no mundo. Que legal. Querida, muito obrigada. Eu que agradeço. Até a próxima. Até!